Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso magazine de desporto, da autoria de Catarina Falcão, mas antes disso vamos agora até ao Centro Pompidou. Cristiana Soares leva-nos a conhecer a exposição O Resto é Sombra de 3 autores portugueses. Convidado. Decorre até o dia 22 de agosto a exposição O Resto é Sombra, de Pedro Costa, Rui Chafos e Paulo Nuzzolino, no Centro Jorge Pompidou, em Paris. Com a curadoria de Philippe Alain Michaud e de Jonathan Poutier, a exposição é descrita como uma apresentação imersiva. Uma parede negra a abrir a exposição, que começa e termina debaixo do olhar de Ventura, um dos personagens dos filmes de Pedro Costa. O percurso feito na escuridão assume uma geografia variável e é definido pelo visitante. Ao microfone da RFI, Philippe Alain Michaud, um dos curadores, começa por explicar como se cruzam os trabalhos destes 3 artistas. L'exposition, elle a été initiée par Catherine David. A exposição foi iniciada pela Catherine David e nós demos seguimento ao projeto. Acompanhámos os artistas na realização da exposição e na cenografia. A decisão de expor a 6 mãos, sem que fosse uma justaposição de 3 monografias, mas antes uma interferência, um diálogo entre as obras de 3 artistas que pertencem a meios diferentes, fotografias, filmes e esculturas. Foi uma escolha dos artistas e a nós, como curadores, cabe-nos a tarefa de os acompanhar e de conseguir concretizar o que eles querem. E como é que se cruzam, como é que dialogam o trabalho destes 3 artistas diferentes? En utilisant l'obscurité. Na escuridão e na cenografia, cruzam-se na escuridão, na sombra, e daí o nome da exposição, O Resto é Sombra. É aí que eles se encontram e se cruzam uns com os outros. Trata-se do elemento comum aos 3. É na escuridão que eles se mostram. A escuridão foi uma escolha arriscada. Quando o visitante entra na exposição, sente-se desorientado. Fica numa posição de fragilidade. Penso que é importante que os visitantes da exposição sintam, não diria esta ameaça, mas o desconforto de ter que caminhar a medo e com recurso ao tato. Parece-me que esta fragilidade coloca o visitante numa boa posição para receber a exposição. Jonathan Poutier, também ele curador desta exposição, fala numa certa resistência. Pour reprendre peut-être un terme que Rui Chafes utilise, c'est celui de la résistance, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la manière... Para resumir, talvez um termo que Rui usa, o de resistência. Há ali na forma como dialogam as obras do Pedro, do Paulo e do Rui, sem dúvida, este princípio de resistência a ser facilmente visto. A escuridão produz esta configuração discreta das obras. Nesta exposição, nada é fácil. É o visitante que tem de se esforçar para ir em direção às obras. Não são as obras que vêm em direção a nós. Para a cenografia, trabalhamos com a arquitetura do Centro Pompidou e foi decidida mesmo antes das obras estarem escolhidas. Para nós, curadores, é a forma inversa de preparar a exposição, o que faz com que seja também, para nós, uma forma de quebrar lugares ou restos de resistência sobre o que poderia ser a produção desta exposição. No final, conseguimos um percurso que prolonga esse distanciamento das fotografias, das esculturas e das imagens projetadas, o que leva o visitante a ser ele próprio a escolher o percurso, a orientação e a descobrir as obras. Produire lui-même, par les choix qu'il peut faire, sa désorientation, des rencontres, et de trouver les œuvres. Une autre grande question qui s'est posée, c'est l'absence de texte. Outra grande questão que foi levantada foi a falta de texto. Não há texto na exposição, além das informações técnicas das obras. A ideia era precisamente de não existir esse acompanhamento textual que canalizasse a leitura do visitante. Penso que é também para dar este aspecto algo desestabilizador a quem visita a exposição. Que porte un peu, voilà, l'exposition. Para o realizador Pedro Costa, a sombra, a escuridão desta exposição, mais do que um trabalho de luz,
é uma arquitetura. É uma arquitetura, é mais do que um trabalho de luz, é uma arquitetura da arquiteta que trabalha cá. Porque há a escuridão e também há todo o trajeto que é meio labiríntico. Sim, sendo as paredes escuras e, digamos que relativamente apertadas, é um percurso sinuoso, labiríntico e as pessoas podem perder no bom sentido. E encontrar as peças de outra maneira, muitos pontos de vista, às esquinas, como nas ruas. É uma ideia, pequeno bairro, pequeno Casbah, pequena Medina, onde há muitas vozes, muitas cores, muitos sopros de murmúrios e gritos e as coisas passam de umas para as outras com uma circulação interessante, eu acho. A exposição, chegamos, está o Ventura, é a primeira imagem que existe. Esta imagem é de um dos seus filmes, que está com as mãos, os braços cruzados, as mãos viradas para fora. Na outra sala a seguir, onde tem peças de Chaves e suas, fotografias suas, aquelas caras daquelas mulheres todas, e depois aquelas mãos do Chaves, que também pode dar aquela sensação de que elas de alguma forma estavam algemadas. Sim. Nenhum de nós, e até muito o Rui, falo pelo Rui, creio que nós não trabalhamos muito com intenções de querer fazer uma coisa que diga aquilo ou aquilo outro, ou que exprima isto ou outra coisa. Por mim, os meus filmes são aquilo que está ali, são aquela realidade, são pessoas que eu filmo no trabalho, em repouso, com problemas, que discutem, que monologam, enfim. E, de facto, é uma realidade do nosso país, é uma realidade relativamente esquecida, mas absolutamente maioritária, não é? Quer dizer, eu até diria que o que se vê nesta exposição, enfim, por mim, pelos meus filmes, talvez seja 80% da humanidade, não exagerando, não é? Salva-se assim, uns resquícios em Saint-Tropez e não sei onde, Los Angeles, o resto é aquilo, é isto, é uma grande miséria. Às vezes é muito visível, exterior, outras vezes é interior. Nós, os três, se refletimos isso, e as obras refletem isso, é porque vivemos na realidade, acho eu, os três, e temos alguma consciência dela, portanto. Mas não há uma intenção nenhuma de provocação ou de desencadear esses sentimentos. Claro que não. Estamos numa história, estamos no mundo, nesta realidade, e estamos na história. Isso vê-se nas fotografias do Paulo, muito. O Paulo atravessou muito a história, enfim, com a fotografia desde a última guerra, pelo menos, até às guerras mais recentes, até aos efeitos dessas devastações, até esta que se passa agora. Isto é uma exposição coletiva ou é uma exposição individual, onde cada um de vocês se vai cruzando um com o outro? É as duas coisas. Nós não trabalhamos em conjunto, aproximamos coisas, ou seja, como falou da primeira sala, o Rui e o Paulo trabalharam os dois um bocadinho solitariamente entre cada um e de repente acharam que o Paulo tinha aquilo e o Rui tinha aquele outro e junto acharam bem. Eu com o Rui a mesma coisa. Então, trabalhamos por aproximações, é um bocadinho como no cinema. Colar duas imagens provoca uma terceira que de facto não existe, é formada pelo espectador. É uma coisa que o visitante imagina ou consegue produzir de juntar aqueles rostos daquelas mulheres, por exemplo, com uma fotografia do Paulo ou com uma escultura do Rui, etc. Era o realizador português Pedro Costa e os curadores Jonathan Poutier e Philippe Alamichaud sobre a exposição O Resto é Sombra, de Pedro Costa, Rui Chaves e Paulo Nuzzolino, patente até ao dia 22 de agosto, no Centro Jorge Pompidou, em Paris.